Salve, salve, queridos alunos do curso Técnico em Meio Ambiente. Estamos na nossa terceira aula do módulo de Educação Ambiental e o tema dessa semana é Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Esta lei ficou conhecida, como a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Ela introduziu no nosso ordenamento pátrio, o programa também de educação ambiental, nos níveis formal e informal, Essa lei ela nasce, a partir da centelha deixada pela Conferência de Tbilisi, em 77, que foi a primeira reunião intergovernamental, sobre educação ambiental, realizada pela Unesco, É, essa foi a primeira conferência, que efetivamente se fala sobre a educação ambiental como uma ferramenta, importante, na solução dos problemas ambientais, Aqui no Brasil essa lei ela foi regulamentada, Na verdade ela foi uma regulamentação da Constituição Federal, que lá no seu artigo 225, que tem um capítulo todo sobre o meio ambiente, E no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se ao poder público, inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então essa lei ela foi uma regulamentação da Constituição Federal. Lembre-se, das nossas aulas de legislação ambiental, que nós falamos sobre a hierarquia das leis, A lei constitucional, ela é a lei maior, É a lei que vai definir, todas as diretrizes do nosso ordenamento jurídico. No entanto, é uma lei genérica, que ela precisa, de regulamentação, precisa das leis infraconstitucionais, para regulamentar o que a lei fala, Então, a Política Nacional de Educação Ambiental é um regulamento, desse artigo 225 e do 205, que fala que a educação é um valor fundamental à nossa sociedade. Bom, então ela dispõe, sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e no capítulo 1º fala-se dos conceitos, Então ela trata de todos os conceitos, de todos os objetivos, de todos os princípios, as metodologias, o financiamento dessa política, E lá no primeiro artigo, ela fala dos conceitos, Então, o artigo 1º, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Bom, se já nesse conceito ele coloca que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, tá aí, um princípio fundamental, à nossa sobrevivência. No artigo 2º, ela trata da educação ambiental, que é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo, estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, O caráter formal nas escolas públicas e privadas, nos cursos de extensão e especialização, e a não formal, aquela que não é dada, dentro do ambiente escolar, mas sim no seio da sociedade, nas comunidades, vamos. Bom, artigo 3º, ele convoca, toda a sociedade, ao engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, incumbindo, ao poder público, às instituições educativas, aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNANA, a promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente, As empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas também devem promover
os programas destinados à educação ambiental, a sociedade como um todo, né? No artigo 4º, né, o Pineia fala, né, dos princípios básicos da educação ambiental, né? Então ela trata, né, do enfoque humanista, né, holístico, democrático, participativo, né, a concepção do meio ambiente, né, o pluralismo de ideias, né, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, né, a abordagem articulada das questões ambientais locais e regionais, nacionais e globais, que não adianta fazer uma abordagem de forma local, né, porque o Brasil ele é continental, né, então precisa ter essa articulação, né, com os níveis locais, regionais, nacionais e globais, né, com o planeta todo, né, com o meio ambiente, é tudo, né, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Bom, então segundo Milaré, né, a Pineia, né, propõe como objetivos fundamentais uma compreensão integrada, né, do conceito de meio ambiente e das suas múltiplas e complexas relações, uma vez que o mesmo não se reduz, né, aos elementos naturais do meio físico, mas abrange todas as formas de organização de espaço sobre o planeta que se relacione com a presença e ação do ser humano. Bacana esse entendimento, né? O artigo 5º, né, fala dos objetivos fundamentais da educação ambiental, né, que é a garantia de democratização, o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, né, estímulo e o fortalecimento de uma consciência, né, incentivo à participação individual, estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, né, o fomento e fortalecimento, né, da integração com a ciência e a tecnologia, é muito importante, né, a gente ouvir a ciência, né, o fortalecimento da cidadania, né, autodeterminação dos povos e solidariedade com fundamentos para o futuro da humanidade, né? É importante ouvir a ciência e a tecnologia, mas também devemos ouvir as comunidades, né? Bom, capítulo 2, né? Seção 1, né, fala das disposições gerais, né? Então é nesse artigo 6º, né, que é instituído a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Artigo 7º, ela diz que deve envolver não só envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do CISNANA, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. Então, no nível maior, né, no nível geral de nossa sociedade. No artigo 8º, né, as atividades vinculadas à política, né, devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, né, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas, né? Então tá aí capacitação de recursos humanos, né, desenvolvimento de estudos e pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo, acompanhamento e avaliação, né? Então estão aí alguns parágrafos, também não vou ler todos, né? Mas parágrafo primeiro, as atividades vinculadas à política, né, serão respeitados princípios e objetivos fixados por essa lei, né? Então fala da capacitação de recursos humanos, né, perdão. Parágrafo 3º, as ações de estudos, pesquisas e experimentações também, né, fala dessa questão, né. Então, na seção 2º, né, a educação ambiental no ensino formal, né, então ela dá o conceito, né, ela fala o que é o ensino formal, né. Então, artigo 9º, entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensinos públicos, privados, englobando a educação básica, né, com a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, mas também na educação superior, né, na educação especial, que é muito importante, na educação profissional e também na educação de jovens e adultos, né, que é o EJA. Bom, então prestem atenção agora nesse artigo, que é o artigo 10º, né, que é muito importante, isso cai muito em concurso, né?
A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, né, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal, beleza? Então vai lá, parágrafo 1º. A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Ela deve ser interdisciplinar, né? Então, parágrafo 1º, né? Já no parágrafo 2º, nos cursos de pós-graduação, né, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é o quê? É facultado, então é facultativo, né? Já no primeiro parágrafo ali, ela não deve ser implantada como disciplina específica, mas já no segundo, né, ela é facultada. Parágrafo 3º. Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas, é o nosso caso. Bom, artigo 11, né? A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, né, em todos os níveis, em todas as disciplinas, né? Então, os professores também devem receber formação complementar, né? Artigo 12º. Autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos nas redes públicas e privadas observarão que o cumprimento do disposto nos artigos 10 e 11, né, vai ser o que vai estar lá no caput desses artigos, né? Bom, seção 3, né, trata da educação não formal, né, artigo 13º, entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas, né, voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente, né? Então, a educação ambiental a nível não formal é aquela que é realizada, que não é realizada dentro do ambiente escolar, ok? Mas sim no seio da sociedade, das comunidades, né? Trazendo sempre esse tema, né? Então, o poder, no parágrafo único, né, o poder público em níveis federal, estadual e municipal, né, deve o quê? Incentivar, né, a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa, né, os espaços nobres, né, de programas e campanhas educativas, né, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente, né, tá? A ampla participação da escola, da universidade e de organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal, né? A participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria, né, com a escola, a universidade e as organizações não governamentais, né? A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação, acho muito importante, né? Aqui nós temos as nossas unidades de conservação, acho bacana, tá tratando desse assunto de uma forma bem crítica, né? Sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas a essas unidades de conservação, né? Quem são essas populações tradicionais? Os quilombolas, né? Os agricultores, né? Os ribeirinhos, né? Então, fazem parte dessas populações, né? E o ecoturismo, né? Capítulo 3º, né, da execução, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, artigo 14, né, trata da coordenação dessa política, né, ficará a cargo de um órgão gestor na forma definida pela regulamentação dessa lei. Então, né, entra aí também a questão das secretarias de Estado, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, das secretarias ambientais, dos conselhos, né, fica aí nesse âmbito dos conselhos ambientais também, tá? Eles que devem coordenar essas ações, né? Então, né, no artigo 15º, são as atribuições dos órgãos gestores, né? Não vou ler isso aqui tudo também, né? Artigo 16º, né? Os estados, Distrito Federal e os municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, né? Normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, aquela questão que eu te falei para vocês, né? Constituição Federal,
né, as leis secundárias, né, mas aí entra as normas e regulamentos que o, o executivo deve fazer, né? Tá? O legislativo também, o executivo também, para melhor regulamentar, né? Melhor realizar, né, as ações dessa política. Bom, artigo 17 fala da eleição de planos e programas, né, para fim de alocação de recursos, né? Então fala da conformidade, né, dos princípios e objetivos, né, de economizar, né, recursos, né, de alocar de forma racional, né, todos os recursos que virão, né, para a educação ambiental, né? E o artigo 18 foi o parágrafo único aqui, perdão, né? Na eleição a que se refere o caput desse artigo, devem ser contemplados de forma equitativa os planos, programas e projetos das diferentes regiões do país. Aquela questão que eu falei para vocês lá do caput desse artigo, né? Abrangendo os níveis locais, regionais e globais. Né? Artigo 19º, né? Os programas de assistência técnica e financeira relativos ao meio ambiente e educação em níveis federal, estadual e municipal devem alocar recursos às ações de educação ambiental, né? Então eles devem alocar esses recursos, né? Ver meios, né? Nós temos aí o ICMS verde, vocês devem ter falado desse assunto, né, em algumas aulas, né, que é um recurso que deve ser gasto, né, na área ambiental, né, inclusive, né, na política nacional de educação ambiental. Bom, chegamos ao final, né, nosso capítulo 4, né, disposições finais, né, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias de sua publicação, né, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Educação, né? Isso é uma lei, né, que está fazendo hoje aí, fez 21 anos, né, da sua publicação, né? Ela nasce ali no governo Fernando Henrique, foi sancionada no governo Lula, né? E ainda tem muitas críticas, né? Ainda existem muitas críticas, né, sobre os objetivos, né, dessa política, né, sobre o desenvolvimento das ações dessa política, né, e as normas que deveriam ser criadas, né? Bom, galera, essa foi a lei, ela é meio cansativa, né? Mas vamos finalizar aí.